E aí, galerinha da primeira série do Ijima, tudo suave? Aqui é o professor Rafael versão Matrix de pobre. Vamos falar sobre essa aula que vai explicar a diferença entre senso comum e senso científico. Pois é, esses dois jeitos de pensar não são lá muito parecidos não. Enquanto o senso comum é baseado em experiências pessoais, crenças populares e tradições, o senso científico é todo embasado em experimentos, observação e métodos empíricos. Mas não para por aí não. Também vamos falar sobre o senso religioso, que se baseia em textos sagrados e dogmas, e sobre o senso estético, que é todo baseado na percepção estética e sensibilidade. É um tal de senso para todo lado. Mas não se assuste, pequeno gafanhoto, senso é uma palavra que significa tipo de conhecimento ou simplesmente consciência de alguma coisa, entendeu, alecrim dourado? Ah, e tem mais uma coisa, vamos mostrar exemplos desses diferentes tipos de senso em diferentes contextos históricos, tipo na Idade Média, Renascimento, Iluminismo e Modernidade. E aí, curiosos para saber como esses sensos se aplicavam em cada época? Pois é, flor de maracujá, a aula vai ser cheia de informação, mas não se preocupa que a gente explica tudo direitinho. É importante entender essas diferenças para entender como o pensamento científico e filosófico se desenvolveu ao longo da história. Ah, e não se esqueça, senso estético é importante, mas senso comum e religioso também tem seu valor, cada um com suas abordagens e critérios diferentes, cada um deles no seu quadrado de importância. Vamos começar que a gente já enrolou demais, então pega a visão. O senso comum é o conhecimento que adquirimos a partir de experiências pessoais, tradições e crenças populares. É algo que não é necessariamente baseado em evidências concretas ou argumentação lógica, mas sim em ideias comuns compartilhadas pela sociedade. Por exemplo, acreditar que a vitamina C pode curar um resfriado é uma ideia comum do senso comum, mas que não necessariamente possui base científica. Já o senso filosófico é baseado na reflexão crítica e sistemática, buscando a coerência lógica e a argumentação persuasiva para a construção do conhecimento. É uma abordagem mais racional e analítica, que busca entender os fundamentos e pressupostos do conhecimento. Eu trabalhei essa parada com vocês na aula 1 e 2. Por exemplo, um filósofo pode questionar a existência do mundo material, argumentando que ele pode ser apenas uma ilusão criada pela mente. O senso religioso, por sua vez, se baseia em textos sagrados, dogmas e revelações divinas. Buscando obedecer aos preceitos divinos e interpretar os textos sagrados para a compreensão do mundo e da vida. É uma abordagem que valoriza a autoridade divina e o sobrenatural, e que possui grande importância em diversas culturas e religiões ao redor do mundo. Por exemplo, um fiel pode aceitar que o mundo foi criado em 7 dias, como está escrito na Bíblia, mesmo que a ciência prove o contrário. O senso científico é baseado na observação, experimentação e métodos empíricos para a verificação e construção do conhecimento. É uma abordagem que busca superar os limites do senso comum e da subjetividade, utilizando uma metodologia rigorosa e sistemática para a construção do conhecimento. Por exemplo, um cientista pode testar a hipótese de que o céu é azul a partir da análise da luz solar. Por fim, o senso estético se baseia na percepção estética e sensibilidade, buscando a originalidade e a expressão artística como critérios fundamentais para a criação de obras de arte. É uma abordagem que valoriza a intuição e a criatividade, e que possui grande importância na arte contemporânea. Por exemplo, um crítico de arte pode avaliar uma obra de arte a partir de sua originalidade, criatividade e capacidade de emocionar o espectador. Embora cada um desses tipos de senso tenha suas próprias características e critérios de verdade, é importante lembrar que eles não são mutuamente excludentes. Na verdade, muitas vezes eles se complementam e se influenciam mutuamente, enriquecendo a nossa compreensão do mundo e da vida. Exemplos desses conhecimentos em diferentes contextos históricos. Na Idade Média,
a Igreja Católica dominava o pensamento e a cultura europeia, baseada no senso religioso e na autoridade divina, enquanto o senso filosófico e científico eram considerados heréticos e perigosos. No Renascimento, o senso estético e o senso científico ganharam destaque, com o desenvolvimento da arte, da ciência e da filosofia que valorizavam a razão, a observação e a criatividade. No Iluminismo, o senso filosófico e científico se consolidaram como uma crítica à autoridade absoluta dos monarcas e da Igreja, defendendo a liberdade, a igualdade e a fraternidade como valores fundamentais. Na modernidade, o senso científico e tecnológico se expandiu enormemente, transformando o mundo em uma sociedade pós-industrial, enquanto o senso comum e religioso se tornaram questionáveis e relativos. Em resumo, cada tipo de senso possui suas características e critérios próprios, e todos eles têm sua importância na construção do conhecimento e na compreensão da história e da cultura em geral. É importante entender as diferenças entre eles para uma visão mais ampla e aprofundada do mundo em que vivemos. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula descontraída sobre o pensamento científico e os valores tradicionais. E já sabem, o mundo gira e o vacilão roda. Portanto, colhe o resumo da aula no seu caderno e faça os exercícios sem roubar, que aqui quem manda é malandro. Fim de papo e até a próxima.